quando Deus ama alguém, quando Deus quer restaurar alguém, Ele vai enviar uma pessoa para apontar o dedo na sua cara e dizer: pare com isso, você está errado. Deus vai enviar pessoas, colocar pessoas em nosso caminho para dizer: você está cego, você está morrendo, arrependa-se. Se não fosse Natan, quando Deus ama alguém, Ele vai dizer para você, vai enviar alguém para dizer: você está cego, você vai morrer, esse pecado vai te matar. E talvez hoje, pela permissão do Espírito, através dessa pregação, Deus me colocou aqui como Natan para dizer a você: abra os seus olhos e revele os seus pecados, pois eles são a causa da sua ruína, a causa do seu infortúnio. E o que acontece? Então, após ser repreendido, Davi confessa, Davi se abre, e Davi expõe todo o caso. O verso 5: confessei-te o meu pecado, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais, olha só, não mais ocultei. Ela estava oculta, eu tinha ocultado, agora eu deixei de ocultar. Então ele abre, se expõe, ele confessa o caso. Agora que os meus olhos foram abertos para o Natan, a parte B, disse: confessarei minhas transgressões. Ele confessou, ele se abriu. Meu irmão, o remédio para você é esse: confesse, meu irmão, levante o lençol, levante o tapete, abra, expõe a ferida, mostra tudo, fala tudo, expõe tudo. É a única chance de restauração para você. Agora, por que confessar? Qual valor tem a confissão? Qual a importância tem confessar? Por quê? Escute isso aqui. Porque a confissão de pecados é a maior marca do arrependimento. E somente com o arrependimento vem o perdão. E somente com o perdão vem a restauração. Então, o que eu aprendo aqui? Aquele que oculta pecado é porque não se arrependeu do pecado. Porque aquele que expõe o pecado é uma marca do arrependimento, é porque se arrependeu do pecado. Davi ocultou 9 meses, sabe por quê? Porque não se arrependeu, não sentiu nada, matei, tomei a mulher, é minha. Entendeu? Por que confessar? Porque a confissão é a maior marca do arrependimento. Qual é a prova que você arrependeu desses pecados que você cometeu? É que você vai confessá-los agora, vai expor eles, não vai se importar com a vergonha, com as consequências. Você quer viver livre, livre da culpa, e você vai confessar como sinal de arrependimento, de maneira que o contrário também é verdade. Quem oculta é um sinal que não se arrependeu. Amém? Agora, para terminar, para quem confessar? Para quem que eu tenho que confessar? Para quem que eu tenho que abrir minha vida? Para quem? 3 classes de pessoas. Primeiro, para quem você confessa? Primeiro, é óbvio, para Deus. Verso 5 diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. A primeira passo é ir diante de Deus. No Salmo 51, pequei contra o Senhor e contra o céu, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Meu irmão, primeiro passo: vá na sua sala secreta de oração, dobre seus joelhos e diz: Pai, eu pequei. Confesse, dê nomes, dê detalhes, cores, cheiros, tons, formas. Fiz com requintes de crueldade, fiz consciente, deliberadamente, fiz querendo fazer, gostei de fazer, me satisfiz quando fiz. Confesse, confesse, não seja hipócrita,
Não minta para Deus, não amenize. Exponha, está aqui, Senhor. Fiz dia tal, com fulano tal, com tons e cores tais, com detalhes tais. Fiz. Exponha diante de Deus. Aliás, vem cá. Você trabalha, estuda, tem uma correria danada, faz projetos, volta, vai, vem no culto, evangeliza, cuida de ministério. Peraí. Qual a última vez que você parou e destinou um dia só para tratar dos seus pecados? Não, hoje não é a empresa, a firma, o fulano, a mãe, o bebê, a alma. Não. Eu vou tratar com os meus pecados. Tem pecados pendurados, água parada, suja, que precisa ser lavada. Tem um entulho que está acumulando, eu preciso parar com isso aqui. É o dia de fechar para balanço, é o dia de rever, fazer uma asepsia da alma, é o dia de fazer uma varredura na mente, nos olhos, no corpo, no coração, e dizer, Pai das luzes, tudo aquele acúmulo, pecado que não confessou, coisas que andou fazendo no emprego, com dinheiro, com os olhos, com o coração, com a esposa, com os filhos, com Deus, precisa parar, e vai tratar disso, vai ficar dias, horas diante de Deus. Senhor, cita os nomes, confessa, fecha para balanço. Segundo, para quem confessar? Primeiro para Deus. Segundo, aos homens em geral. Aos homens Tiago 5,16, confessai pois os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. O que quer dizer uns aos outros? Por que você tem que confessar para os homens? Existem alguns pecados, cujos quais prejudicaram pessoas. Existem pessoas que foram prejudicadas por esses pecados. Pecados que envolvem a esposa, o marido, o filho, amigos. Você deve confessar a eles, porque eles foram afetados. Se a sua mulher foi traída, você tem que confessar ela, porque envolve ela. Se você fez algo, usou um dinheiro indevidamente que envolvia a família, e ela não sabe, vai lá e diz, peguei um dinheiro que não era meu. Confesse para aquele que você lesou, para aquele que se ofendeu, para aquele que você maltratou, para aquele que está sofrendo por algo que você fez e não sabe que foi você que fez. Você tem que dizer, sabe por que você está passando isso? Por causa de mim, eu causei isso aí, eu quero confessar. Confessa. Depois de confessar, pede perdão, me perdoa por ter feito isso com a sua vida. Pede perdão. Primeiro a Deus, segundo com as pessoas que foram afetadas pelo seu pecado. É o mínimo que um crente pode fazer, o mínimo esperado. Ele ir atrás daquele que foi ofendido, confessar o pecado e pedir perdão. Você está vendo como é que nós estamos atrasados, como é que o negócio está feio? Você está vendo quanta coisa a gente está pendurado? Só atrás dos nossos interesses egoístas e idiotas, e deixando tudo isso para trás. Gente ofendida, magoada, traída, violentada, humilhada, lesada, roubada e nada. Tudo oculto. Confessa, meu irmão. Confessa e se reconcilia. Terceiro, com os irmãos em Cristo. Quando fala uns aos outros, fala dos irmãos em Cristo. O quê? Presta atenção, olhe para mim. Existem pecados que estão acima da nossa capacidade, são mais fortes do que nós, os quais não temos domínio, é muito difícil lidar com eles sozinhos. O que a gente tem que fazer? Dividir esse fardo, essa culpa, com os irmãos em Cristo, confessá-lo. Pastor, eu preciso te falar, eu estou envolvido num negócio há muito tempo, e eu não aguento mais, chega, basta. Eu vou dizer o que é, eu vou confessar, me ajuda, porque eu não tenho condição de lidar com isso sozinho. Revela. Pastor, o senhor precisa saber o que eu ando fazendo. Eu estou ocultando isso aqui há muito tempo.
O Senhor precisa saber o que o meu coração nutre, aonde esses olhos vagam, o que essa mente pensa, o que essas mãos já fizeram. Eu não aguento mais, eu estou com sequidão de estima, meus ossos estão envelhecendo, eu tenho que confessar. Confessa. Existem pecados que estão acima da nossa capacidade, pecados que saíram do seu domínio, pecados que ultrajam você, fustigam você, e que talvez se eu não tomar uma atitude, isso vai ter consequências depois irreversíveis. Você vai dizer: Deus, até aonde isso aqui vai parar? Se você não colocar um fim nisso, aonde isso vai chegar? Busque alguém imediatamente. Eu preciso dizer a você o que eu tenho feito com a minha esposa. Eu preciso dizer a você o que eu fiz com o meu marido. Eu preciso dizer o que eu tenho feito às escondidas e às ocultas. Eu preciso dizer o ódio que o meu coração nutre por determinadas pessoas há tempos. Eu preciso dizer os negócios sujos que eu venho fazendo. Você precisa. Agora, que tipo de irmãos? É o irmãozinho aí do lado? É o de trás? É qualquer um? Para quem você deve confessar? Irmãos idôneos, anciãos, pessoas que têm tempo de fé, homens e mulheres experientes, piedosos, santos. Segundo, os oficiais da igreja, aqueles que são aprovados pela igreja como homens e mulheres capazes. Terceiro, pastores, gente piedosa, idônea, bíblica, que tem condição moral, espiritual, bíblica, para cuidar do seu assunto. Busque eles, antes que seja tarde demais, antes que esse pecado te ache e te mate. Confessa ele. A única maneira de matar o pecado é você achar ele e matar ele, porque senão ele acha você e ele mata você. Ache ele primeiro e o mate, porque senão ele te acha e te mata. Quinto, quais pecados eu devo confessar? Todos eles? Falei alto com a minha mãe, tem que ir lá confessar. Não, aqui não é, aqui nós não estamos numa igreja católica e não é confissão auricular. Não são todos os tipos de pecados, só aqueles que saíram do seu domínio. Precisa dizer que você cometeu uma mentirinha, não é isso. Pecados graves, atrozes, é esses que você deve confessar. Agora vamos ver o resultado, então nós encerramos. Davi confessou, Davi saiu daquela agonia, expôs e falou tudo. Verso 5, confessei-te o meu pecado e minha iniquidade não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Agora o resultado, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Até aí. Qual foi o resultado, meu irmão? Deus concedeu o perdão a Davi. Aquela mão que pesava sobre a cabeça de Davi foi tirada. Os ossos foram restaurados. A planta seca se tornou vigorosa. Davi foi restaurado, teve reconciliação com Deus, a paz com Deus, a restauração completa. É só você confessar. Você diz, pastor, será que Deus vai perdoar um homem sujo igual eu? Será que Ele vai perdoar uma mulher que já fez tanta coisa ruim como eu? Será que aquele caso, aquela cena, naquele dia, meu Deus do céu, Ele é capaz de perdoar? Será que eu mesmo tendo caído 200 vezes e ter prometido que não ia cair mais e cair de novo, será que Ele vai perdoar mais uma vez? Será que há chance para uma imundícia dessa? Vamos ver o que a Bíblia fala, se esse é o seu caso. Não precisa abrir não, só ouve. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9.
Ele é fiel. Não importa quais pecados sejam, quão graves sejam, a quantidade desses pecados, você vai confessá-los? Vai se arrepender deles? Vou. Então pode ficar certo do perdão. Ele vai perdoar você. Eu te disse, o problema não é o pecado. Pecar é o que nós mais sabemos fazer. Somos mestres no pecado. Deus não tem problema com isso. E sim com a nossa postura quanto a Ele. Lembra do fariseu? Ah, Senhor, glórias te dou, porque não sou como este publicano. Dou o dízimo de tudo que eu ganho. Agora o publicano era gente ruim, gente. Publicano era gente, era bicho, era demônio, era ser sujo, indigno. Agora olha como é que o demônio indigno, sujo, a postura dele, batia no peito, nem conseguia olhar com o rosto para o céu. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. Jesus disse, qual deles subiu justificado? O fariseu que era puro, justo, ou o imundo? O imundo. Sabe por quê? Confessou o seu pecado, bateu no peito, eu mereço o castigo, mas tem misericórdia de mim. Sabe o que Deus fez? Pois não, receba a misericórdia.